Uma manhã, na Bolt Enterprises. Pode-se ver que existe um CEO chamado Goddard Bolt que está discutindo os desenvolvimentos relacionados ao seu negócio imobiliário. Bolt é o empresário mais rico da América, com uma fortuna de 6,4 bilhões de dólares. Embora sua vida seja rica, mas sua consciência é muito pobre. Acontece que Bolt tem um senso de empatia muito fino. Ele não se importava nem um pouco. Quantas lágrimas foram quebradas por causa de suas ações que muitas vezes despejam arbitrariamente a terra dos marginalizados, apenas para seu próprio benefício e interesse. Naquela manhã, Bolt planeja demolir a favela cheia de moradores de rua para construir um resort 5 estrelas. No entanto, o plano é interrompido quando o maior rival de Bolt, Krassel, vem vê-lo. Krassel ficou imediatamente chocado quando descobriu que metade da área da favela pertencia a Bolt. Krassel, que queria controlar totalmente a terra, convenceu Bolt a vender sua terra. No entanto, Bolt recusou rapidamente. Krassel então disse a ele que no passado ele teve uma vida difícil na aldeia. Enquanto isso, Bolt, que nasceu com uma colher de ouro, nunca entenderá como é viver na pobreza. Ao ouvir isso, Bolt arrogantemente disse que poderia ter sobrevivido, mesmo que não tivesse nenhum dinheiro. Krassel, que não acreditou, imediatamente desafiou Bolt. Se Bolt conseguir ser um vagabundo por um mês, Krassel dará de bom grado sua terra para ele. E se acontecer o contrário, Bolt terá que abrir mão de suas terras. Sem pensar muito, Bolt imediatamente aceitou o desafio. No entanto, existem duas condições que Bolt deve atender enquanto estiver sem teto. Primeiro, ele deve deixar toda a sua riqueza e está proibido de revelar sua verdadeira identidade como Goddard Bolt. Em segundo lugar, seus pés estão equipados com uma tornozeleira eletrônica que soará quando Bolt cruzar a área designada. Se continuar por mais de 30 segundos, ele será automaticamente declarado perdedor. Então Bolt raspou o bigode. Ao mesmo tempo, deixou o contrato de apostas com seu advogado. Krassel então removeu a peruca de Bolt. Eles então foram para a favela. Bolt então disse, após o fim de seu disfarce de sem-teto, uma festa seria realizada em sua casa e naquele momento ele vivia oficialmente como um vagabundo. Naquela noite, Bolt estava confuso sobre onde dormir. Ele então foi para um hotel e ficou surpreso ao ver que o quarto do hotel estava ocupado por muitas pessoas. Mesmo assim, ele ainda está negociando com o dono do hotel. Ele prometeu pagar os $2,5 com $20.000 quando voltasse a ser um homem rico. Ao ouvir isso, o dono do hotel, é claro, não acreditou e Bolt foi expulso do hotel. Ele então dorme em qualquer lugar. No entanto, quando ele apenas fechou os olhos, de repente muitos ratos passaram por ele. Ele então foi à igreja. Em frente à igreja, Bolt confidenciou que precisava de um lugar para dormir e estava com muita fome. Ele está realmente cansado de tudo isso. No entanto, repetidamente, ele teve que engolir a dura realidade. Ele foi novamente expulso. Relutantemente, ele dormiu na frente da casa de outras pessoas. E, na manhã seguinte, Bolt acorda sendo urinado por um vagabundo chamado Sailor. Marinheiro assoando o nariz descuidadamente. Vendo Sailor assoar o nariz descuidadamente, Bolt deu a ele seu lenço. O vagabundo imediatamente agradeceu e disse que Bolt era uma boa pessoa. Ele então chama Bolt pelo nome de Pepto, quando vê a testa de Bolt. Como se viu, o apelido era o nome da caixa-produto que Bolt usava como colchonete preso à testa, ou seja, Pepto-Bismol. Um dia, quando ele ia pegar as sobras, foi atingido na mão. Bolt então seguiu o caminho dos mendigos que procuravam sustento. Começando por limpar as janelas do carro e cantar enquanto dança. Bolt, que já estava cansado, foi repentinamente confrontado por dois delinquentes. A cabeça de Bolt foi então coberta com um saco e um par de sapatos foi roubado por eles. Felizmente, houve uma mulher que ajudou Bolt. O nome dela é Molly. Ele é muito grato a ela por salvar sua vida. Mesmo mal-humorada,
Molly ainda estava disposta a emprestar-lhe um par de sapatos e levá-lo a um lugar que fornecia comida de graça. Lá, Bolt imediatamente pediu uma grande porção de comida e Molly então o convidou para se juntar e se sentar com seu amigo chamado Sailor Andy Fumês. Bolt, que estava com muita fome, só estava ocupado comendo sua comida até terminar. Lá, Sailor e Fumês discutem morte e reencarnação. Fumês disse que queria encarnar como um pássaro que pudesse voar livre e facilmente para onde quisesse. Enquanto o marinheiro, quando a morte o pega, ele só quer ser cremado e suas cinzas jogadas no mar. Depois disso, Bolt foi seguir Molly. No caminho, eles testemunharam um casamento. Vendo isso, Molly confidenciou que antes de se casar, ela era dançarina da Broadway. Ela pensou que sua vida após o casamento seria como um conto de fadas com um final feliz. Porém, o que ela fez foi deixada pelo marido com todas as contas que se acumularam e acabou tendo sua casa confiscada. Naquela época, Molly estava se sentindo muito frustrada e não passava um dia sem chorar histericamente. Bolt também disse que nunca deixou de construir uma família, porque estava ocupado ganhando dinheiro, então não tinha tempo para sua esposa. Por outro lado, os dois delinquentes estavam voltando para o acampamento base de Molly. Desta vez, eles são incendiados no acampamento base de Molly. Molly, que viu que seu acampamento base havia sido engolfado pelas chamas, finalmente conseguiu conter as lágrimas. Agora, ela perdeu sua casa novamente. Sem ficar em silêncio, Molly com Bolt, Sailor e também Fumês planejaram se vingar de todas as ações das duas pessoas. Eles enviaram Bolt como isca de pesca. Ele finalmente foi ao quartel-general dos dois delinquentes. Mesmo com medo, porque também estava aborrecido, ele finalmente se atreveu a desafiá-los. Ele então correu para o restaurante chinês onde Molly e seus amigos estavam esperando. O incidente chegou aos ouvidos de Cracel. Para sua consternação, o alarme da tornozeleira de Bolt disparou em 30 segundos. Cracel ficou chocado ao saber que Bolt foi espancado quase até a morte. Mas ele permaneceu determinado a falhar com Bolt em ganhar a aposta. Enquanto isso, Bolt foi imediatamente tratado sóbrio com Sailor. Como Bolt e Molly não têm abrigo, Sailor e Fumês os ajudam a construir uma casa de papelão. Quando eles estavam dormindo, de repente choveu forte, o que fez com que a água do rio transbordasse e inundasse as ruas, inundando suas camas. E sua única esperança de abrigo também está fechada. Eles acabaram dormindo sob o céu escuro. Enquanto isso, Bolt contempla seu destino. Marinheiro continuou tremendo de frio e por não aguentar mais, foi embora. Na manhã seguinte, Fumês fica chocado ao acordar e não encontrar Sailor em sua casa. Eles então se separaram procurando por Sailor. Enquanto procurava por Sailor, Bolt de repente engasgou quando viu um sem-teto deitado imóvel na rua. Acontece que o vagabundo é um marinheiro. Vendo isso, seu coração imediatamente ficou triste. Ele não conseguia imaginar como Sailor era atormentado quando estava sofrendo sozinho e ninguém se importava com ele, mesmo quando sua vida não existia mais. De acordo com o pedido de Sailor, Bolt, Molly e Fumês cremam Sailor. No entanto, as cinzas do marinheiro não podem ser colocadas em uma urna cara. Eles só podem colocá-lo em uma caixa de sapatos e Bolt joga as cinzas de Sailor no rio. Mesmo que por um lado Bolt tenha se sentido triste, mas por outro lado ele estava aliviado, porque agora Sailor não precisa mais passar mal e está livre para comer o que quiser lá em cima. Chegou o dia em que Bolt completou com sucesso sua aposta. Bolt está grato e arrependido por frequentemente se esquecer de Deus quando era rico. Bolt então correu para encontrar Molly e pediu que ela bebesse champanhe para comemorar seu sucesso e, naquele momento, ele sentiu que havia se apaixonado por Molly. Eles então dançam como em um filme de Shah Rukh Khan. Depois disso, Bolt levou Molly para sua magnífica casa como um campo de golfe. No entanto, sua aparência de sem-teto chamou a atenção de muitas pessoas, tanto Cracel quanto seus advogados que de repente tiveram amnésia com a aposta. Cracel distorce o fato de que Bolt perdeu tudo, quando Bolt enlouquece. Ao ouvir isso,
A raiva de Bolt imediatamente explodiu para deixá-lo realmente louco agora. Aparentemente, há muito tempo, Krassel instigou os advogados de Bolt a traí-lo, com a isca de muito dinheiro. Bolt finalmente saiu de mãos vazias. No dia seguinte, Bolt caminhou sozinho com pensamentos que nunca poderiam ser separados de dinheiro, dinheiro e dinheiro. Quando alguém afirma que é um homem rico, Bolt fica imediatamente zangado e não hesita em esbofetear a pessoa muitas vezes e diz que ninguém pode igualar sua riqueza. No meio do caos, policiais chegaram para separá-los. Bolt, que continuou furioso, foi imediatamente levado às pressas para um hospital psiquiátrico. Quando ele chegou ao hospital psiquiátrico, Bolt, que vivia dizendo que a vida estava podre, imediatamente recebeu várias injeções do médico, fazendo Bolt ficar azul, indefeso e crítico. Molly começou a chorar quando descobriu que as esperanças de Bolt de passar por esse período crítico eram muito pequenas. Molly diz a ele para não desistir de sua vida agora que ele não tem mais nada. Ela o lembra que chegará um momento em que ele finalmente conseguirá sobreviver mesmo sem um centavo de dinheiro no bolso. Molly implorou de todo o coração para que Bolt vivesse. Ela não queria sentir a perda de alguém que amava novamente. Ela queria passar toda a sua vida sozinha com Bolt. Logo após dizer isso, Bolt acordou de seu estado crítico. Alguns dias depois, Krassel estava realizando a cerimônia de construção de sua propriedade comercial na favela. Não ficando calado vendo as casas dos moradores de rua sendo destruídas, Bolt então convidou os moradores de rua a interromper o evento e reivindicar seus direitos. A princípio, os vagabundos ignoraram suas palavras. No entanto, quando Molly falou que havia comida de graça no evento, eles imediatamente se reuniram para a cerimônia. Bolt então convida um dos vagabundos para ajudá-lo a fazer Krassel se lembrar da aposta novamente. Porque ele sabia que tudo isso era uma ideia maligna de Krassel. Por fim, Bolt conseguiu persuadir Krassel a admitir que se lembrava da aposta e Bolt foi o vencedor. Alguns meses depois, Bolt voltou a ser um homem rico. Ele então construiu apartamentos gratuitos, parques, clínicas médicas e de saúde para os sem-teto de lá. Ele então entrou em um casamento muito simples, mas significativo, com a mulher que ama, Molly. Eles então partem para a lua de mel em uma limusine em nome de Pepto. E o filme termina. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.